Estamos ao vivo já. Bom dia a todos, dando início à 11ª sessão regulatória ordinária da GETRANSP, saudando todos aqueles que nos acompanham através da internet, nossos queridos conselheiros. A gente fez aqui uma inversão de pauta, onde passamos, em respeito à presença do advogado Dr. Marlan Marinho, fizemos a inversão de pauta passando o item 5, processo SEI 22.0008/000727/2023, concessionária CCR Barcas, revisão ordinária quinquenal 2018/2023, processo de relatoria do conselheiro Charles Batista. Portanto, vou passar diretamente, com autorizo do nosso relator, a palavra para o doutor Marlan Marinho, que tem 15 minutos para fazer a sua sustentação oral, com mais 5 prorrogáveis. Por favor, com a palavra, o doutor Marlan Marinho. Senhor presidente, senhores conselheiros, inicialmente gostaria de agradecer a Vossas Excelências pela inversão da pauta, uma gentileza mais do que injustificada para com a minha pessoa e com a empresa que represento. Ocupo a atenção dos senhores nos próximos minutos, não pretendo chegar sequer aos 15, porque o caso que será agora apreciado por Vossas Excelências, talvez não tenha a dificuldade ou o grau de profundidade que a coisa ganhou em razão de uma nota técnica da Secretaria de Transporte. Por que digo isso, senhor presidente? Porque, a rigor, com a aplicação dos princípios constitucionais, dos julgamentos das grandes garantias a todas as esferas da administração pública em geral, a primeira coisa importante a nós deixarmos assentados é a natureza específica deste processo que os senhores agora vão julgar. Por mais que nós sempre tenhamos grande interesse em resolver todas as questões que envolvem os atos da administração, os setores da administração e os setores da vida num único caso, a administração, seja ela judicial, seja a administração, a natureza administrativa, quando vai proferir um julgamento, como os senhores farão hoje, ela está adstrita a uma série de princípios, entre eles o princípio da asserção. Significa que os senhores só podem julgar aquilo que lhes foi pedido, não é? E aquilo que lhes foi pedido, e por isso volto ao primeiro ponto, a facilidade deste caso, aquilo que lhe foi pedido foi uma homologação específica de um cálculo. Esse cálculo da revisão do quinto quinquênio tem ainda duas particularidades. Vejam, senhores, a primeira das particularidades é que houve um acordo entre o Estado e a concessionária. Este acordo, que foi homologado judicialmente, prevê que esta homologação do cálculo se daria pela GETRANS. Mas esse mesmo acordo, senhores conselheiros, nas cláusulas 7.2, que remetem às cláusulas 3.1 e 3.2, preâmbulo 6, estabelecem os parâmetros pelos quais esses cálculos se darão. Vejam, senhores, que ficou até mais fácil, então. Há aqui um exemplo do que o direito moderno, o direito administrativo moderno, chama de consensualidade. As partes, a concessionária e o poder concedente, estabeleceram no acordo o que é que seria, então, a verba indenizável e como é que se chegaria a ela. Faltou apenas, então, a definição do quanto. Vejam, senhores, que há aqui uma questão muito importante, logo na cláusula 7.2, em que se estabelece: o Estado reconhece também como devidos à concessionária a título de indenização pelos serviços prestados. Então vejam, senhores, que em razão da consensualidade registrada nesse termo de acordo, já não há dúvida sobre o ante beatum, ou seja, sobre a dúvida que o Estado deve à concessionária.
O que ficou de se apurar foi o andebeatum, o quantum. E o quantum, por sua vez, também está estabelecido nessas cláusulas do acordo, nas 7.2 e na 3.1.6 que eles referi. O valor homologado dos serviços prestados durante o quinto quinquênio, a ser concluído em 11 de fevereiro de 2023, que será calculado pela GETRANSP, conforme a cláusula 3.6 do presente termo de acordo, sem a inclusão de qualquer margem de lucro e considerando a mesma metodologia utilizada pela GETRANSP para a apuração dos cálculos relacionados aos segundos e terceiro quinquênios. Vejam, senhores, então, que as partes já estabeleceram os critérios e apenas pediram a esta agência que efetivasse essas contas. Já não se está aqui, então, a discutir se nós temos ou não temos o crédito. O Estado reconhece que é devedor. Já não está aqui em discussão como se apura o crédito, já que as partes convencionaram isso e foi homologado judicialmente. Ora, isso, então, vai afastar aquela questão que antes mencionei aos senhores, que é a nota técnica mencionada apresentada pela Secretaria de Transporte, que é legítima. É legítimo que o Estado se manifeste aqui. Mas o que não pode o Estado fazer? O Estado não pode violar, primeiro, o princípio da asserção, ou seja, pedir aqui algo que a parte não pediu, não é? Não pode inverter o conteúdo do processo administrativo e nem interferir no pleito que foi submetido aos senhores. Ele pode até ter outro pleito. Vejam, senhores, que há ainda uma segunda confusão derivada da nota técnica. Imaginemos, apenas para que não haja aqui matéria não tratada, imaginemos que o Estado efetivamente também tenha lá um crédito contra a companhia concessionária. Vejam, os senhores, que já não estamos na mesma situação. Porque no nosso caso, como eu li aos senhores, o Estado reconhece que nos deve, só não se fixou o valor. E nós, como já manifestamos oportunamente nesse processo, dizemos aos senhores que não devemos nada ao Estado. Logo, não pode haver compensação de dois créditos em pontos diferentes, porque num há a certeza da existência do crédito, embora não haja valor. E no outro, é discutível se o crédito existe. Vejam, senhores, então, que os dois créditos não podem ser tratados conjuntamente. Mas imaginemos ainda, então, senhores conselheiros, que haja mesmo dois créditos, que o Estado tenha um crédito, que os termos desse acordo, homologado judicialmente, não eliminem aquela pretensão que o Estado anuncia na nota técnica. Bom, não pode ser aqui. E não pode ser aqui por dois problemas. Voltamos ao primeiro ponto, o princípio da asserção. O que é que lhes foi pedido? O que lhes foi pedido foi que homologasse e apreciasse os cálculos relativos ao período da exploração da concessão. E o que o Estado quer? É isso? Não. A nota técnica não trata desse ponto. A nota técnica vai tratar até do estado de devolução da barca, que não tem correlação com aquela matéria que está submetida à apreciação de Vossas Excelências hoje. O que é que fará o Estado? O que é que deveria ter feito o Estado? O que é que pode ser que o Estado faça hoje? Inaugure ele próprio um processo administrativo com um objetivo específico, de dizer, olha, além disso tudo aqui, temos um crédito contra a companhia, vamos apurar este crédito. E aí entra a confusão que mencionei aos senhores, que é uma confusão conceitual de direito civil. A figura da compensação, ela não se dá na apuração dos créditos. Ela se dá depois dos créditos apurados. Então, o que nós estamos querendo aqui é que os senhores me digam: a companhia tem o crédito de X. O Estado pode até não pagar.
e dizer, não vou pagar porque estará ali no outro processo administrativo a apuração do valor que eu acho que sou seu credor para futura compensação. Mas a compensação só pode se dar entre créditos inteiramente constituídos, seja no seu andebeatur quanto no seu quantum debeatur. Da forma como nós estamos hoje, estamos tentando, através da nota técnica, que nós não cheguemos a gerar o crédito. E isso é que a companhia não pode aceitar. O senhor precisa me dizer qual é o meu crédito. Se o Estado não vai pagar porque é mais credor, se o Estado não vai pagar por outros motivos, é uma relação que escapa ao universo desse processo. Nesse processo, o senhor só poderia, a agência só poderia dizer quanto é o valor do crédito. Depois, imaginemos que haja outro crédito, o Estado compensa. Mas para isso ele tem que gerar um outro crédito. E aí entra um outro problema, senhores conselheiros. Se o Estado se disser credor da companhia, seja lá por qualquer ou por todos os fundamentos que aparecem na nota técnica, esse procedimento de apuração estaria submetido aos senhores? Não. Essa agência não teria essa competência. Ora, se a agência não tem a competência para apurar os tais créditos que o Estado se diz seria titular, se o Estado não abriu esse processo administrativo com esse pedido, nem aqui, nem em outro órgão, pode esse fator impedir que os senhores decidam quanto é o crédito da companhia? É esse o ponto que quis começar dizendo aos senhores, que é a simplificação desse processo. O que é que lhes foi pedido? Em que termos lhes foi pedido? Lhes foi pedido que, nos termos do acordo homologado judicialmente, cláusulas 7 combinadas com as 3, os senhores nos digam quanto é o nosso crédito. Tem a metodologia. Esta agência, através do seu corpo técnico, produziu 4 cálculos diferentes. Então, os senhores dirão qual dos quatro cálculos os senhores entendem que seja devido. Se o Estado quer cobrar outras coisas, o Estado tomará as providências dele. Mas não pode o Estado, por dizer que um dia tomará providências, impedir que o senhor me diga qual é o meu crédito. Porque, senão, ficamos numa compensação anterior à própria constituição dos dois créditos, porque eu também não sei quanto é o seu credor, o Estado também não requereu nada, e como é que nós sairemos desse nó? Quando o Estado apurar o dele, é que o senhor vai apurar o meu crédito? Não, não é? Até então, para gerar a compensação que o Estado acha ter direito, é necessário que essa agência nos diga: a companhia tem contra o Estado um crédito de X. Aí, talvez a nota técnica possa ser implementada. Não pague, porque nós vamos apurar créditos. Não pague, porque eu já apurei o crédito, diz o Estado, e sou credor em parte maior ou em parte menor. Haverá deduções, mas só há dedução, só há compensação, seja ela total ou parcial, de créditos constituídos. E foi isso, volta ao início da minha intervenção, que a companhia pediu aos senhores. Foi só isso. Qual dos 4 cálculos feitos pelo seu corpo técnico aponta o meu crédito? Depois eu me viro lá com o Estado. Depois eu vejo o que a secretaria vai fazer. Se a secretaria abrir o processo administrativo, como ela anuncia que talvez fizesse, eu vou exibir contra ela a homologação judicial do acordo. Eu vou dizer para ela: esse problema não é meu, eu não tenho nada que lhe indenizar. Mas ainda pode ser que eu perca. E aí nós vamos compensar. Mas vai compensar com qual crédito? Com o crédito que o senhor, se tudo der certo, hoje dirá que a companhia tem contra o Estado. Então, senhor presidente, o que a companhia espera é que nós estejamos, então,
adstritos ao conteúdo deste processo administrativo, que, por sua vez, tem a exata correlação com a competência dessa agência e com os termos do acordo. Que os senhores afirmem a existência de um crédito. Crédito que foi reconhecido pelo Estado no referido acordo, cuja quantificação foi deixada a esta agência. Todo o restante do que eu falei só tem sentido porque o Estado apresentou aquela nota técnica da Secretaria de Transportes. Se não fosse isso, estaríamos como no campo das homologações dos anos anteriores. A única diferença, senhor conselheiro e senhor presidente, já vou terminar. A única diferença entre o que se pede agora e o que essa agência já fez no passado é que, no nosso caso atual, o Estado já reconheceu que nos deve. É o que li aos senhores no caput da cláusula 7.2 do acordo. O Estado reconhece também devidos à concessionária a título de indenização. Vejo os senhores que, então, este é o único diferente argumento que eu posso dizer aos senhores. O Estado já disse nos dever. E o que a companhia espera, senhor presidente, é que os senhores hoje nos digam o quanto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Marlan Marinho, pela sustentação. Dando seguimento, passo a palavra para o voto do relator, conselheiro Charles Batista. Bom dia a todos. Revisão ordinária quinquenal 2018 a 2023, CCR Barcas. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Marlan Marinho, representante da concessionária CCR Barcas e demais presentes. Farei a leitura do resumo do voto do processo SEI 22.0008/000727 de 2023. Trata-se de processo regulatório instaurado em razão do pleito da concessionária CCR Barcas, referente à quinta revisão quinquenal do contrato de concessão abrangendo o período de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2023. 1. Do mandado de segurança impretado pela concessionária Barcas. Em 20 de setembro de 2025, a empresa Barcas S.A., antiga concessionária CCR Barcas, impetrou o mandado de segurança número 3015-04344-2025-8190001 contra o ato atribuído a este relator, sob a alegação de omissão na prolação de decisão nos autos do correspondente processo administrativo. A impetrante requereu, em sede liminar, o prosseguimento imediato do feito, com a emissão de parecer conclusivo e sua inclusão em pauta, ambos no prazo de 30 dias, para deliberação acerca do cálculo e homologação da indenização referente ao quinto quinquênio da concessão, sem condicionamento à manifestação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, ora no poder concedente. A excelentíssima doutora juíza Caroline Rossi Fonseca, por decisão proferida em 25/10/2025, deferiu parcialmente a liminar, determinando o imediato prosseguimento do processo administrativo SEI 22.0008.0007 de 27 de 2023, bem como a prolação de decisão no prazo de 30 dias. Em 28/10/2025, foi expedido um mandato de intimação dirigido a este relator, determinando o cumprimento imediato da decisão judicial, notadamente o prosseguimento do processo administrativo e a emissão da decisão do prazo estabelecido, 30 dias. Em respeito à referida decisão judicial, o feito foi incluído em pauta para julgamento na 11ª sessão regulatória ordinária, designada para o dia 25/11/2025, que, é claro, é hoje.
2. Esclarecimento sobre o contexto do processo regulatório. De início, cabe esclarecer que o presente processo não se trata de uma revisão contratual ou reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão, conforme dispõe o artigo 9º da Lei 8.987 de 95 e Lei Estadual 2831 de 97. Ao contrário, a análise desta demanda deve ser norteada pelo acordo judicial firmado em 2 de fevereiro de 23 pelo Estado do Rio de Janeiro e a empresa Barcas S.A. Nos autos da ação civil pública em trâmite na 6ª Vara de Fazenda Pública da capital do Estado do Rio de Janeiro, o qual fixou as balizas e os termos para o pagamento da indenização à empresa Barcas S.A., antiga concessionária CCR Barcas. Em decorrência da ação civil pública, em trâmite na 4ª Vara de Fazenda Pública da capital do Estado do Rio de Janeiro, que declarou nulo o contrato de concessão firmado em 12 de fevereiro de 98, entre o Estado do Rio de Janeiro e a empresa Barcas S.A. Tal esclarecimento se faz necessário para demonstrar que o presente processo versa sobre contexto fático e jurídico atípico, fora da normalidade, cuja complexidade não pode ser desconsiderada ou subestimada, em especial por envolver a definição de um valor expressivo, milhões de reais, a ser eventualmente pago a título de indenização à antiga operadora de serviços de transporte aquaviário. É fundamental explicar que o acordo acima mencionado, em cláusula 3.1, embora tenha consignado que a metodologia para o cálculo da indenização do denominado período complementar deva ser o mesmo empregado no termo de acordo, tal previsão não torna o processo regulatório menos complexo ou trivial, como se fosse uma simples conta aritmética, como tenta sustentar a empresa Barcas S.A. em suas manifestações ao longo do processo regulatório e nos autos do mandato de segurança, impetrado em face deste relator. Apesar de existir uma premissa básica a ser considerada como ponto de partida para a avaliação de uma eventual indenização, ao longo do tempo, o cenário fático foi se modificando e deve ser analisado com a atenção e cautela necessária, especialmente se considerar que, em 2 de fevereiro de 2023, quando foi firmado o termo de acordo, a empresa Barcas S.A. ainda operava o sistema de transporte aquaviário de passageiros, mantendo em sua posse e administração todos os bens reversíveis de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, que posteriormente foi transferido para a nova operadora do sistema, em janeiro de 2025, ou seja, 2 anos após a assinatura do acordo judicial. Não há dúvidas que, se desconsiderar esse cenário ou torná-lo menos relevante na conjuntura do cálculo da eventual indenização, isto poderá causar riscos para o interesse público e sujeitará o erário estadual à situação de potencial prejuízo, o que não pode ser jamais admitido por esta agência reguladora. Portanto, demonstra-se a inquestionável existência de nuances que impedem a análise de mérito, sem a completa instrução processual, exigindo o respeito inabalável do devido processo legal, ampla defesa e contraditório de todas as partes envolvidas, como também dos órgãos técnicos da AGETRANSP ou de agentes independentes, se for o caso, como permite o artigo 4º do inciso 8º da Lei Estadual 4555 de 2005. A CAPET iniciou destacando que a 5ª revisão quinquenal deveria, em regra, utilizar como base os dados homologados da 4ª revisão. Como essa revisão não havia sido homologada pelo CODIR,
que é esse conselho diretor aqui, a Câmara entendeu que sua conclusão era formal e tecnicamente indispensável antes do prosseguimento da quinta. Na nota técnica número 001 de 2024, verificou-se que o plano de contas aplicado no quinto quinquênio permanecia compatível com da quarta revisão, analisado pela UERJ. Nas notas técnicas 008 de 2024 e 44 de 2024, a CAPET apresentou cenários de desequilíbrio econômico-financeiro. A nota técnica 44 fez os cálculos incluindo o desconto da multa da deliberação 409 de 2013, resultando em valores atualizados entre aproximadamente 4,4 milhões e 583 milhões, além das tarifas de equilíbrio entre 15,01 centavo e 16,35 centavos. A Câmara analisou custos e receitas, propondo a exclusão de gastos não inerentes ao serviço, validando a inclusão do ISS como custo, mudança metodológica trazida pela própria concessionária, excluindo a rúbrica, entre aspas, outras receitas, fecha aspas, pois, após o termo de acordo de 2 de 2 de 2023, a concessionária renunciou à indenização pelos bens revertidos. Reviu ainda a exclusão, entre aspas, prêmios e gratificações, fecha aspas, reconhecendo que decorre de instrumentos coletivos. As demais despesas foram mantidas como indevidas. Na nota técnica 003 de 2025, a CAPET apresentou nova consolidação, com desequilíbrios ajustados a favor da concessionária CCR Barcas, no que segue. Para o cenário 1, o valor nominal do desequilíbrio a favor da concessionária é de R$ 467.986.902,71. Atualizado para fevereiro de 2024, alcançou a quantia de R$ 562.869.904,89. Para o cenário 2, o valor nominal do desequilíbrio seria de R$ 514.965.253,85. Atualizado para fevereiro de 2024, alcançou R$ 620.456.264,36. Para o cenário 3, o valor nominal do desequilíbrio se deu na monta de R$ 460.880.672,67. Atualizado para fevereiro de 2024, alcançou a quantia de R$ 557.886.193,59. Por fim, para o cenário 4, o valor nominal do desequilíbrio a favor da concessionária é de R$ 510.658.137,56. Atualizado para fevereiro de 2024, alcançou a quantia de R$ 615.230.171,43. Por fim, no tocante à repercussão de cada cenário sobre a tarifa aquaviária de equilíbrio, tem-se os seguintes resultados de acordo com os cenários descritos anteriormente. 1. Tarifa de equilíbrio única, R$ 14,86. Atualizada pelo IPCA de fevereiro de 2024, obtém o valor de R$ 15,53. 2. Tarifa de equilíbrio única de R$ 15,64. Atualizada pelo IPCA de fevereiro de 2024, obtém o valor de R$ 16,34. 3. Tarifa de equilíbrio única, R$ 14,80. Atualizada pelo IPCA de fevereiro de 2024, obtém-se R$ 15,46. 4. Tarifa de equilíbrio única
R$ 15,57, atualizada pelo IPCA de fevereiro de 2024, obtém-se R$ 16,27. A concessionária apresentou o pleito estimando indenização de 590 milhões, 9 mil, né? 590 milhões e 9 mil reais, atualizada para 592 milhões e 6 mil reais, valores de fevereiro de 2023. Defendeu a aplicação da mesma metodologia da quarta revisão e discordou da necessidade de uma homologação prévia. Afirmou que o plano de contas permaneceu inalterado entre 2018 e 2023, com ajustes pontuais. Justificou variações nos balanceios por fatores econômicos e custos adicionais de docagem externa. Sobre o INSS, explicou que, após decisão do STF sobre o FAP, converteu depósitos judiciais em renda, impactando dezembro de 2022 em mais de 8 milhões. Quanto às baixas de embarcações, afirmou que não foram consideradas porque os termos de baixa só foram formalizados em fevereiro de 2023. Informou que os valores baixados refletem saldo residual depreciado e considerou inadequado usar valores de seguros. Atendeu a CAPET com a relação individualizada das embarcações. Nas alegações finais, pediu julgamento do processo, a correção da receita realizada, que, segundo a empresa, seria de 433 milhões e 7 mil reais, e a adoção do cenário 2 da nota técnica de hoje de 2024, com indenização de 583 milhões e 9 mil reais. Nos memoriais, alegou divergência de metodologia nas glosas da CAPET, defendendo que apenas a receita operacional seja considerada e que se repita o padrão da quarta revisão. Em agosto de 2025, requereu urgência na remessa dos autos à Procuradoria para elaboração de parecer e inclusão em pauta em que se ficasse condicionado a manifestação da CETRAN. A manifestação à CETRAN. No parecer 5 de 2024, a PGA lembrou que a 15ª Câmara Civil declarou nulo o processo licitatório e o contrato de concessão, encerrado em 11 de 2 de 2023, para garantir continuidade do serviço. Foi homologado o termo de acordo de encerramento e transição. Destacou que, que o acordo não afasta a competência da Getransp e recomendou o retorno dos autos à CAPET para verificar a aderência dos cenários à metodologia. Posteriormente, apontou a ausência de manifestação da CETRAN, signatária do acordo, e recomendou sua oitiva para garantir contraditório e completude da instrução processual. A CETRAN destaca que, após a declaração de nulidade do contrato e a celebração do termo de acordo, esta revisão ordinária passou a configurar um procedimento de encontro de contas entre o Estado e a CCR Barcas, e não mais um pleito isolado da antiga concessionária. Trata-se, portanto, de processo de maior complexidade, envolvendo a apuração de indenizações recíprocas, verificações de bens reversíveis e responsabilidades contratuais. A Secretaria relata danos relevantes ao erário nos bens desenvolvidos e registra dificuldades persistentes no acesso a documentos de dados e dados essenciais, ainda sob a posse da concessionária, apesar de diversas solicitações. Alega que somente com a plena disponibilização das informações pela CCR Barcas será possível concluir sua análise, lembrando que é vedada a omissão de dados sobre bens reversíveis, bens esses pertencentes ao poder concedente. Anota também que o exercício do contraditório evidenciou inconsistências e lacunas na análise inicialmente apresentada, justificando a necessidade de prazo adicional para uma manifestação conclusiva. A CETRAN identificou vícios ocultos, omissões de manutenção e deteriorização
acima do esperado, o que requer a segregação entre custos ordinários e aqueles destinados a corrigir passivos imputáveis à concessionária. Por isso, defende a criação pela CAPET de um cenário adicional específico na modelagem da revisão, para refletir os impactos desses vícios na reversão dos bens. Pontua que determinados custos não podem ser atribuídos ao Estado, como a docagem externa das embarcações, o S2000, cuja responsabilidade exclusiva da concessionária foi reconhecida pela deliberação interna do CODIR 26 de 2023. A imputação desse gasto ao erário violaria a matriz de riscos. Quanto aos efeitos da Covid-19, a Secretaria observa que, diferentemente de outros modais, esta quinta revisão atribuiu todos os impactos da queda de demanda ao Estado, quando deveria haver repartição proporcional. Tema central da manifestação é o desequilíbrio informacional. A CETRAN afirma que, desde a modelagem do sistema, solicitou documentos específicos sobre peças, históricos de manutenção e registros técnicos. Contudo, a CCR Barcas se limitou a encaminhar descrições genéricas, sem rastreabilidade. Ressalta que essa omissão informacional se repetiu ao longo do processo SEI 100.001, 001-100 de 2025, no qual a concessionária deixou de apresentar boletins de comandantes, registros de máquinas, prontuários técnicos e relatórios completos de manutenção, documentos indispensáveis à adequada verificação dos passivos e do cumprimento das obrigações de segurança. Em cumprimento ao termo de acordo, laudo técnico elaborado pelo consórcio Barcas Rio identificou deterioração estrutural relevante, falhas de manutenção preventiva e corretiva, desgastes acentuados e, inclusive, recomendação de paralisação imediata de embarcações críticas. Constatou-se também que as embarcações não atingem a velocidade operacional de 14 nós, afetando indicadores pactuados. Os relatórios apontam vícios ocultos não informados, falhas generalizadas e comprometimento da segurança de navegação, em desconformidade com a Lei 9537 de 97. Do ponto de vista jurídico, a CETRAN ressalta que o termo de acordo não possui eficácia liberatória ampla e não impede a apuração de vícios ocultos, descumprimentos contratuais ou valores devidos pela antiga concessionária. Ao final, a Secretaria entende que este julgamento deve considerar a construção de cenário adicional específico para os vícios ocultos e ocultados na reversão dos bens, a depuração em favor do Estado dos custos decorrentes de eventual descumprimento do termo de acordo, e a reavaliação dos principais ofensores de custos à luz das evidências supervenientes, e o reconhecimento da natureza de encontro de contas deste procedimento, garantindo que eventual reequilíbrio preserve o interesse público, proteja o erário e respeite a adequada repartição de riscos e responsabilidades entre o Estado e a CCR Barcas. Oitavo, do mérito. Conforme já esclarecido inicialmente, mostra-se imperioso reiterar que o presente processo possui elevado grau de complexidade, tanto pela abrangência das matérias nele tratadas, quanto pela necessidade de contemplar de forma integral todos os elementos que compõem uma eventual indenização. Justamente por não se tratar de um reequilíbrio econômico-financeiro convencional, ou lato sensu. Trata-se de processo regulatório anômalo,
que foge dos procedimentos padrões adotados pelas agências reguladoras, uma vez que sua previsão deixou de ser contratual e passou a ser regulada por acordo judicial, assumindo contornos mais amplos, envolvendo, inclusive, potenciais indenizações recíprocas entre poder concedente e a antiga concessionária, circunstância que exige exatamente circunstâncias que exigem exame técnico e jurídico rigoroso. Após minuciosa análise dos autos, verifico que a instrução técnica se apresenta incompleta, haja vista a apresentação de fatos novos que demandam exame adicional, bem como a pendência de novas informações a serem encaminhadas pela concessionária e pela CETRAN. Há divergências substanciais entre os valores e metodologias apresentados pela CAPET e aqueles trazidos pela concessionária, o que revela a necessidade de aprofundamento. Ademais, sendo o Estado parte signatária do termo de acordo e diretamente interessado na apuração final, mostra-se imprescindível sua manifestação técnica plena, condição que ainda não se encontra atendida. Cumpre ressaltar que a administração pública está vinculada aos princípios do contraditório e da ampla defesa, os quais vedam decisões precipitadas, sobretudo em processo dotado de tamanha complexidade técnica e impacto financeiro. Não é admissível, por exemplo, que se avance para o julgamento sem que as informações faltantes tenham sido disponibilizadas de forma completa e tempestiva pela concessionária à CETRAN, para que se manifeste de forma definitiva. Embora possa suscitar eventual morosidade administrativa, verifica-se, diante do apresentado, que a justificativa idônea para a impossibilidade de julgamento neste momento, não havendo que se falar em violação do princípio de razoabilidade e proporcionalidade. No tocante ao prazo decisório previsto no artigo 45 da Lei Estadual 5427/2009, Lei de Processo Administrativo, esclareço que tal dispositivo pressupõe a conclusão da instrução processual para que o prazo de decisão se inicie. O referido artigo dispõe, in verbis, artigo 45, entre aspas, artigo 45, concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período, expressamente motivada. Fecha aspas. No caso em exame, é evidente que a instrução não se encontra encerrada. O processo carece de manifestação técnica e jurídica conclusiva, razão pela qual sequer se iniciou o termo para a contagem do prazo legal. A interpretação diversa importaria violação à própria finalidade do artigo 45, que não pode ser lido de forma dissociada dos princípios estruturantes do processo administrativo. Assim, à luz das considerações técnicas trazidas pela CETRAN e reconhecendo-se a existência de lacunas relevantes na modelagem atualmente apresentada, entendo necessária a elaboração de um cenário adicional, devidamente ajustado, conforme as ressalvas indicadas pelo poder concedente. Tal providência é essencial para que se completem com precisão, fatores supervenientes e potenciais vícios apontados, assegurando que a futura decisão se afunde em base técnica idônea e completa. A ausência desses elementos compromete a legitimidade, a correção e a segurança jurídica da decisão administrativa. O regimento interno da AGETRANSP, em seu artigo 72, assim dispõe. Artigo 72. Entendendo a maioria dos conselheiros que o processo não se encontra suficientemente instruído, é lícita a conversão do mesmo em diligência para o esclarecimento de matéria fática ou técnica. Portanto,
Tal previsão é a medida que mais se ajusta ao caso concreto dos autos, uma vez que existem claras divergências entre os elementos colhidos durante a instrução processual e a alegação das partes, sendo imperativo converter em diligência como providência indispensável para elucidar os pontos controvertidos para a futura deliberação do colegiado. 8.1. O cumprimento da decisão liminar. Por fim, entendo importante consignar que o presente voto tem como finalidade cumprir integralmente a decisão liminar proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, adotando providência decisória no prazo legal concedido, dentro dos limites que a instrução do presente processo permite neste momento, ressaltando com o máximo respeito o entendimento de que ainda subsistem diligências importantes a serem cumpridas para a completa instrução processual e observância ao devido processo legal, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica. Todavia, caso o juízo da quarta vara de Fazenda Pública da comarca da capital entenda de maneira diversa, proponho que seja requerida a dilação de prazo, não inferior a 180 dias úteis, prorrogáveis por mais 90 dias úteis, para que todas as medidas determinadas neste voto sejam cumpridas e assim seja possível concluir a instrução processual com a consequente submissão ao Conselho Diretor da AGETRANS para deliberação de mérito, respeitando as garantias das partes e conferindo a segurança jurídica indispensável. Por todo exposto, passo à conclusão. Por essas razões, entendo que, por cautela diante da complexidade de fatores acima demonstrados, proponho que seja determinada a complementação da instrução do processo com o esclarecimento das informações pela concessionária, a manifestação técnica integral da CETRAN e a apresentação pela Câmara Técnica de cenário revisado e compatível com as diretrizes estabelecidas, garantindo a plena observância dos princípios devidos, processos administrativos e a proteção do interesse público. Assim, eu voto por 1. Converter o presente julgamento em diligência junto à CETRAN, para que seja realizada nova nota técnica conclusiva, assim que as informações forem prestadas pela antiga concessionária CCR Barcas, onde conste esclarecimentos acerca de vícios ocultados e todos os demais elementos que sejam necessários para avaliar e quantificar os bens reversíveis, na forma do artigo 72 do regimento interno desta agência, a GETRANSP, no prazo de 60 dias corridos, prorrogáveis por mais 30 dias corridos, justificadamente a contar do envio de todas as informações faltantes por Barcas S.A. 2. Determinar a Barcas S.A. que envie todas as informações faltantes à CETRAN, bem como as que eventualmente a Secretaria entender como necessárias para a elaboração de nota técnica, no prazo de 30 dias corridos, prorrogáveis por mais 15 dias corridos, justificadamente a contar da publicação deste voto. 3. Determinar a CAPED que seja feita a nota técnica após a vinda da nota técnica conclusiva da CETRAN, levando em conta os apontamentos do poder concedente, quais sejam o estabelecimento de um cenário adicional na modelagem de indenização capaz de explicitar os impactos dos vícios ocultados na reversão dos bens e segregar os custos destinados à composição de padrões mínimos de segurança, funcionalidade e conformidade, bem como a presente manifestação técnica sobre o risco de demanda no período da Covid-19, conforme suscitado pelo poder concedente, ora representado pela CETRAN, no prazo de 60 dias corridos, prorrogáveis mais 30 dias corridos, a contar do despacho de encaminhamento deste relator após cumprimento dos itens anteriores.
4. Determinar a secretaria executiva desta agência. Dá licença, Pois não. conselheiro. Desculpa interromper o companheiro. Data máxima vênia aqui. No voto aqui do número 3, no Pois item não. 3 aqui, eu não sei se eu entendi errado, ou se o companheiro olhou errado, ou se houve alguma modificação. No final aqui do parágrafo, conforme suscitado pelo poder concedente, ora representado pela CETRAN, no prazo de 30 dias corridos, prorrogar por igual período. O companheiro falou 60? Foi modificado, não foi modificado. Foi modificado? Foi Então tá modificado. bom, tá Tá bom. bom? Porque no meu voto aqui que eu tenho tá 30, tá? Tá, foi modificado. Desculpa, companheiro. Não, Obrigado. tudo Tá? bem. Obrigado pela participação. É bom que esclarece todo mundo. Sim, obrigado. 4. Determinar a secretaria executiva desta agência que imediatamente expeça ofício à Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro no âmbito do processo SEI 10003 282/2025, instruindo com cópia integral deste voto e deliberação do CODI, solicitando que adote as providências cabíveis para informar a excelentíssima doutora juíza Caroline Rossi Brandão Fonseca, da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, sobre o teor deste voto proferido no prazo legal estabelecido na liminar deferida nos autos do mandado de segurança 30.15.043.44/2025, 8.19.0001. 5º, oficie a concessionária e a CETRAN para a ciência deste voto e cumprimento das demais das determinações expedidas. É como eu voto. Obrigado, conselheiro Charles. Como vota o conselheiro Vicente Loureiro, por favor? Olá. Olá, presidente, senhores conselheiros, advogado Marlan Marinho, saudações, agradecendo aí a participação esclarecedora. Eu, presidente, acompanho o voto bem lançado voto e cuidadoso voto do conselheiro Charles Batista, apenas com uma pequena ressalva, que eu reputo importante no item 2 do voto. Determinar a Barcas S.A. que envie todas as informações faltantes à CETRAN, bem como as que eventualmente a Secretaria entender como necessárias para a elaboração da nota técnica. Eu gostaria de suprimir essa, entre vírgulas, bem como as que eventualmente a Secretaria entender como necessárias para a elaboração da nota técnica. Já foram apontados os possíveis vícios, os possíveis elementos que faltam, que não dizem respeito que dizem respeito à questão relativa aos bens reversíveis e outras mais, elas já estão postas. Eu acho que não há necessidade de prorrogar ainda mais e abrir mais uma lacuna possível de questionamento. Acho que se existe já, estão postos os questionamentos, que a concessionária responda a esses questionamentos para que a gente possa concluir. Então, acompanho o voto muito bem lançado e muito cuidadoso, o voto do conselheiro Charles Batista, apenas com essa ressalva, que a gente não abra chances de procrastinação, nem por parte de Barcas, nem por parte do poder concedente com relação a essa questão. Ela precisa tomar fim e elas já estão questionadas, do meu ponto de vista, com um nível bem elevado de pontos e que precisam ser respondidos. Não vejo necessidade das informações prestadas que sejam novas questões levantadas. Me parece que os temas já estão todos cobertos e é mais do que necessário para que a gente chegue ao fim desse processo. É como voto, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, conselheiro Vicente. Como voto o conselheiro Fernando Moraes? Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os conselheiros, boa tarde ao advogado aí da parte da concessionária, Marlan. Parabenizá-lo pela defesa, que foi muito bem esclarecedora. Porém, eu acato integralmente o voto
do conselheiro Charles Batista, o bem lançado voto, ressalto aqui o bem lançado voto, cuidadoso, detalhado, do conselheiro Charles Batista. O tema é bastante complexo. Eu acho que, mais uma vez, fica aqui um comentário construtivo, e não uma crítica, mas um comentário construtivo. Mais uma vez, as partes conversam e a agência fica de fora, e no final acaba sempre sobrando para a agência, né, resolver aquilo que muitas vezes a gente não tem condição de resolver sozinho, né? Uma vez até que já fomos proibidos até de terceirizar estudos, e o nosso corpo técnico muitas vezes tem deficiência de realizar estudos, principalmente quando se trata de temas complexos como esse, tá? Eu acato aqui todos os itens, principalmente a dilação de prazo aqui para que a CETRAN tenha condições de fazer uma melhor avaliação de tudo que é devido, tanto pelo Estado ou pela concessionária, né? Me parece que já foi decidido entre as partes que é o Estado, que é o poder concedente que deve à concessionária, mas, né, é, ficou a cargo, pelo que disse o nobre advogado, ficou a cargo da agência dizer esse valor, né? Eu também, como conselheiro Charles, eu também não me sinto à vontade, né, de determinar esse valor. Eu acho que os estudos, o processo não está maduro suficiente para tal, e o que eu gostaria de enfatizar aqui é que na comunicação, no pedido de dilação desse prazo, a doutora Caroline, a juíza responsável da quarta vara, entendeu? É que seja informado a mesma, né, a complexidade e a necessidade dessa dilação de prazo. Não é um fato simples. Não se trata de um simples processo regulatório. Estamos falando de uma média de R$ 500 milhão, entendeu? Que pode resultar numa prestação de contas do Estado e, obviamente, acaba explodindo, estourando na mão da população, do povo, né, do dinheiro público. Então, assim, eu acho que a gente tem que ser bastante convincente, passar para demonstrar para a juíza a complexidade do fato, né, e a necessidade dessa dilação, né? Eu acho que o prazo foi bem estabelecido, tanto que eu até pedi vênia, interrompi o conselheiro quando do prazo que foi modificado, mas entendo que o prazo é bastante suficiente para que a CETRAN, né, faça esses estudos, ainda que tenha que terceirizar esse trabalho, mas que tem que ser feito. Eu acho que não é um trabalho que compete à agência, né, mas eu acho que tem que ser feito, e por isso eu acolho integralmente o bem lançado voto, cuidadoso, contencioso, cuidadoso, bastante cuidadoso, né? No sentido de se tratar de um voto bastante complexo, um tema bastante complexo, né? Então, senhor presidente, acolho integralmente o bem lançado voto do conselheiro, parabenizo o conselheiro Charles Batista pelo voto. Muito obrigado, conselheiro Fernando Moraes. Como vota o conselheiro Murilo Leal? Boa tarde a todos. É o tipo de processo que nos incomoda, né? Porque assim como o IQS do metrô, investimentos da Supervia e agora esse fato, são processos que a gente se vê envolvido na inércia do poder concedente, que junto com a concessionária não conseguem
chegar a um denominador comum e acabam trazendo para a agência um problema que poderia ter sido resolvido administrativamente de uma forma mais célere e de forma mais consensual. Enfim, mas estamos aqui, a nossa missão institucional é essa. Parabenizar o doutor Marlan pela sustentação, parabenizar ao conselheiro relator pelo voto equilibrado e um voto muito seguro, como disse aí o conselheiro Fernando, em relação a trazer a segurança jurídica para os próximos passos desse processo. Concordo com o advogado que sustentou quando ele afirma que nós devemos arbitrar o quanto de beato. A gente tem que arbitrar o valor devido pelo Estado. Mas, sim, está claro pelo voto do relator e pela instrução processual de que ainda carece para a agência elementos que nos permitam definir e decidir esse quantum de beato. E aí, nesse sentido, eu acompanho também o voto do conselheiro relator, é, fazendo aí um parêntese de que realmente como afirmou o conselheiro Fernando, que a definição e o estabelecimento de prazos para o cumprimento e o estabelecimento de metas para que tanto o poder concedente como a concessionária cumpram aí, apresentem as informações e tragam os elementos necessários para que a agência possa se manifestar. Eu acho que trazem uma segurança jurídica, que eu acho que é isso que a concessionária busca. Que essa concessionária ela quer trazer para si a segurança de que vai receber, ou pelo menos que vai ter arbitrado o valor para ser discutido, para ser negociado aí com o Estado, enfim. E a gente tem que ter muito cuidado, e a agência, e por isso que eu acho que o voto merece elogios, porque ele traz aí prazos não só para a concessionária, mas também para o poder concedente, para que a gente aqui garanta lá o nosso famoso tripé da regulação, a equidistância entre poder concedente, concessionária e usuário do serviço, para que a gente tenha um tratamento igualitário, não só para a concessionária, mas também para o poder concedente, que está, na minha opinião, pendente com as suas obrigações neste caso aí, porque já deveria ter se manifestado muito embora não tenha o feito. A concessionária não apresentou as informações. O que o Estado fez para que essas informações tivessem chegado? Enfim, eu concordo, acompanho o voto do conselheiro relator e acompanho a pequena divergência do conselheiro Vicente Loureiro, justamente por isso, para que não abra um precedente ou uma possibilidade, porque assim eu achei que esse termo realmente ele ficou um pouco genérico, assim, quaisquer processos, quaisquer informações que eventualmente a concessionária, o poder concedente necessitar. Isso pode transformar num processo protelatório, num evento protelatório do que o Estado. Eu preciso de mais essa informação, mais essa informação, mais essa informação. Isso aí pode criar aí uma protelação do cumprimento do prazo, pode forçar aí uma possibilidade de prorrogação do prazo, enfim. E não é isso que nós queremos uma solução rápida, uma solução célere, justa. Então, eu acompanho também essa pequena divergência do conselheiro Vicente, parabenizando a equipe do conselheiro Charles e o conselheiro Charles pelo brilhante voto, pelo voto equilibrado, um voto seguro, nesse momento que a gente não pode se assodar. A agência não tem, não está acostumada e por mérito nosso, acredito, a receber decisões judiciais que, que nos tragam aí qualquer tipo de obrigação,
Mas quando acontece um evento desse, é importante ter equilíbrio. E o voto do conselheiro Charles traz esse equilíbrio e a condução para que a gente possa chegar à melhor decisão. Não vou me estender mais, já acho que já me estendi mais do que deveria. É assim como o voto, senhor presidente. Obrigado, conselheiro Murilo Leal. Queria aqui também, no meu voto, saudar aqui Dr. Marlan Marim, pela brilhante sustentação oral. Também do nosso nobre conselheiro Charles Batista, que fez esse brilhante voto com todo o trabalho da sua equipe aí. Eu acho que, ouvindo um pouco aqui os nossos conselheiros, enfim, e o voto do conselheiro Charles, a gente vê, de tal maneira, a necessidade de fato da gente colocar prazos claros para definição eh, desse, desse assunto, desse processo que é tão importante para todas as partes. Esse processo já tinha estado por algum tempo na Secretaria de Transportes, já com algumas indagações, com orientação da nossa Procuradoria, o relator encaminhou. E acho que agora, com o voto do conselheiro Charles, haja visto, como bem disse o conselheiro Fernando Moraes, a gente não está tratando, e óbvio que a gente trata todos os processos de maneira igual e com muita responsabilidade, mas também não podemos fechar os olhos. Estamos tratando de um processo que fala quase de R$ 500 milhões que, que vão sair dos cofres públicos e, óbvio, temos o dever aqui de ter total atenção, cuidado, enfim, com os números, com os dados que o nobre relator ainda não considerou suficientes, em especial no que tange tanto as respostas do poder concedente quanto da concessionária. E aí não entendam, e é importante isso, quer dizer, bem falou também o conselheiro Murilo Leal, a gente não nos furta, obviamente, do nosso dever aqui de julgar, de homologar, enfim, que é papel da agência, e obviamente também quando raramente somos instados ao Poder Judiciário para resolver questões divergentes, nesse caso é o que hoje se encontra em tela, quer dizer, de que o nosso dever de julgar, quer dizer, é importante que a gente tenha a capacidade e o cuidado de que, tendo em vista que talvez esse é o último, eu fui quem votou o- a última revisão e o Conselho não teve menor dificuldade, mas a gente precisa ver que essa é vamos dizer, a última revisão aí, revisão ordinária quinquenal e que nos traz uma responsabilidade dobrada, até porque ela encerra uma concessão onde há uma transição inaugurando um novo modelo de contratação por parte da Secretaria de Transporte. E aí eu ressalto e reafirmo o que foi dito pelo conselheiro Fernando. Muitas vezes a gente sabe da importância, a gente sabe da decisão que a concessionária teve de abrir mão desse contrato e a necessidade, obviamente, do poder concedente de buscar uma solução para o tema.
num novo modelo, né? Que não podemos dizer que é um modelo nem de concessão, mas que muitas vezes né? Talvez muitas vezes não consultado do modelo, as coisas são feitas um pouco corridas, obviamente, sabendo que a prioridade é que a gente possa atender da melhor forma a população do nosso estado. Então, o que eu queria aqui, assim, corroborando um pouco do que foi já dito pelos demais conselheiros, né, é de que agora a gente coloca prazos claros, tanto para o poder concedente quanto para a concessionária, né, para que a gente possa, para que o relator, conselheiro Charles Batista, tenha mais clareza, tranquilidade e segurança para dar o seu voto, enfim, né? E, de fato, a concessionária ter a sua demanda concluída, né? E o Estado também, por outro lado, né? Com todas as questões ponderadas aí em relação às embarcações, às entregas, etc., também possa ter de forma clara essas questões saneadas e, óbvio, a gente poder chegar à conclusão desse processo. Então, eu também sigo aqui o voto do relator, fazendo uma pergunta se ele, tanto ele quanto o conselheiro Fernando, aceitam essa pequena divergência levantada aqui pelo conselheiro Vicente Loureiro, se eles veem como algum problema da gente consensuar nesse sentido. Eu não só aceito, como eu agradeço a abordagem do conselheiro Vicente Loureiro, já que, como nosso intuito é ser justo e dar celeridade ao pleito de Barcas S.A., claro que de uma forma segura, a gente não abrir espaço para mais questionamentos por parte da CETRAN, já que, como bem dito pelo conselheiro, eles definiram já quais seriam os apontamentos dele, então que a gente se atenha a esses apontamentos. Então, eu aceito sim a modificação. Conselheiro Fernando? Presidente, eu entendi muito bem a colocação do conselheiro Vicente, no sentido de não abrir espaço mais para procrastinação, né? Para não ficar abrindo a CETRANS utilizar essa forma, como o conselheiro Charles Batista colocou, para que não seja usado de uma forma, não vou dizer má fé, mas de uma forma para procrastinar ainda mais essa definição aí por parte da secretaria, para que a gente chegue num consenso junto com a concessionária e para que a agência tenha as mínimas condições de segurança para que traga um voto que atenda às necessidades tanto do poder concedente quanto da concessionária e, obviamente, a gente preste um serviço de qualidade e dê segurança aí para o nosso conselheiro apresentar um voto de excelência. Então, eu também estou de acordo aí com a observação do conselheiro Vicente e do Murilo também. E agora, obviamente, com essa retificação aí do nobre relator. Maravilha. Então, portanto, aprovado o relatório do voto C 22.0008/00727/2023, revisão ordinária quinquenal, com essa pequena alteração. Agradeço mais uma vez ao nobre doutor Marlan Marinho pela sustentação oral aqui e lhe deixo à vontade para poder falar qualquer palavra de despedida. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Vamos seguir a nossa sessão aqui. Doutor Marlan, fique à vontade. Dando sequência à nossa sessão. Alguém quer parar para beber uma água? Como é que é? Almoçar, né? Mas Oi? Quer parar uns? Quanto? Vicente, quer dar uma paradinha rápida?
Eu queria. 2 minutos. Tá bom, então vamos voltamos em 5 minutos aí, Ok. tá bom? Beleza, fechado. Beleza, valeu.